Olha aí, muito bem, entrando novamente ao vivo aqui, invadindo a área de notificação do seu YouTube, diretamente aqui da Feira Desbravar, edição de número 2, 2024, finalizando os trabalhos da noite. Estamos aqui em Chapecó, esse que vos fala, Johnny Benetti, quem representa aqui a Shot Podcasts, empresa aí que transmitiu mais de 56 episódios na primeira edição. E agora temos a missão de transmitir mais 80, então já estamos para frente da metade do caminho. E quem a gente trouxe como apoio aqui é o pessoal do Grupo Condá, então temos que agradecer ao pessoal do Grupo Condá e também agradecer aos nossos patrocinadores. Graças a eles é que a gente tem esse momento aqui para poder trocar o nosso papo agora. Vamos agradecer ao Sicredi, IXC Soft, ACB Bebidas, Grupo Conecta, Amo Ofertas, Seraçá, BRCs e Optidata. E hoje vamos trazer uma galera aqui, ó, mesa cheia, pessoal. Agora eu não vou nem falar, eu quero ficar só ouvindo, porque tá cheio de gente aqui para falar. E nós vamos trazer a galera da Capton e do ecossistema de inovação, os nossos vizinhos aqui na frente do podcast, na frente do nosso aquáriozinho do podcast, estão logo aqui se vocês precisarem conversar. Vamos começar aqui então com a Carol da Capton. Quem é a Carol da Capton? Johnny, obrigada, né, pela oportunidade aí da gente falar. Como vocês podem ver, a minha voz não tá assim das melhores para gravar. Quer dizer que vendeu muito, né? Com certeza, então, né? Ou bem. Melhor, quer dizer que falou aí muito. Aí tá desculpada, né? É isso aí. É que desde quarta falando, né, a voz foi embora. Então, eu sou a Carol da Capton, né, sou CEO aí do nosso ecossistema de investimento em inovação e tecnologia. O que a Capton faz? A Capton investe aí smart money e money nas empresas, nas startups, empresas de base tecnológica, e a gente também trabalha com um produto que é conectar o mercado tradicional com o mercado de inovação e tecnologia. O que significa isso? Eu tenho um problema para resolver lá na minha empresa. A gente usa tradicional porque a gente quer dizer, né, empresas que estão buscando melhorar de maneira tecnológica, né, e com inovação seus negócios, e a gente acaba conectando, a gente faz uma curadoria de startups ou empresas que possam resolver essas dores dos negócios. E aproveitando, tem aí duas pessoas do ecossistema, né, representando duas das nossas impulsionadas que estão na mesa. E aí, mais do que eu falar do que a gente faz como Capton, né, eu vou deixar aí a Bruna e o Gabriel contar um pouquinho dos seus negócios. Quer começar daí, Bruna? Vamos. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Bruna, eu sou a CEO da Vertier, parceira aqui da Capton. Basicamente o que a gente faz, a ideia é a gente trazer a inovação para as empresas. Então a gente trabalha desde a mentalidade, então como eu posso ter novas ideias, como que eu posso olhar o mercado, as tendências de mercado e lançar novos produtos no mercado, até a forma que eu vou gerir essas ideias. Então como eu faço a análise dessas ideias para saber, ela é viável, ela não é? Ela traz retorno do investimento? Qual das ideias que está dentro do meu funil que vai ser a mais rentável para a organização? Então a gente faz todo esse gerenciamento de ideias, com metodologias, com ferramentas de inovação, para garantir esse retorno do investimento no quesito inovação. E não só isso, a gente trabalha então a parte de cultura, então toda a parte com os nossos treinamentos de mentalidade, então de criatividade, de como pensar fora da caixa, e a parte de consultoria, que a gente casa tudo isso com processos, como eu vou fazer a gestão da inovação e como eu vou conduzir isso, então desde a cadeia até o final, então desde como eu posso ter essa nova ideia, como eu vou gerir, como eu vou usar tecnologia para isso, que entra muito a parceria da Capton, né? Então eu como empresa, se eu tenho alguma dor, por exemplo, eu vou até a nossa consultoria, né, junto com a Capton, e aí eu vou, a Capton e a Vertier, elas vão conectar as empresas. Então o que isso significa? Eu tenho uma dor, eu vou até lá, falo quem pode resolver no mercado, que é muito que a gente chama do conceito Open Innovation. O Open Innovation basicamente é quando eu não consigo resolver internamente algum problema ou quando eu não consigo lançar alguma solução internamente, eu busco parceiros externos que possam fazer isso. Então isso se chama Open Innovation, basicamente a gente quer trazer isso para as organizações. Então se eu não sei, eu posso me conectar com o ecossistema,
trazer outras empresas e a gente joga o jogo junto e é win-win. Então, tanto a empresa ganha quanto a gente ganha com redução de custo, a gente ganha como empresa que está contratando a outra com celeridade nos processos e a gente lança novos produtos de maneira mais rápida. Então, esse é o nosso objetivo de trazer esse ecossistema de inovação, que a gente chama de inovação aberta, o Open Innovation, que é como eu expliquei. Então, como que a gente coloca isso para as organizações para que elas virem um celeiro de ideias, para que elas cada vez fomentem esse ecossistema, ganhem sustentabilidade, de novo, casa a inovação com a estratégia da empresa. Incorpore a inovação como uma estratégia para trazer sustentabilidade para a organização. Basicamente isso. Maravilha, agora quero ver, depois desse pitch aí, eu quero ver o que tu vai apresentar para nós aqui. Fala aí, Gabriel. Boa noite, pessoal, eu sou o Gabriel, sou o CEO da Epicura Software House. A gente é uma software house, então a gente desenvolve qualquer tipo de software que vocês tiverem ideia, então tanto web, mobile, desktop, embarcado, que pensar a gente desenvolve, e a gente tem uma ideia de transformar as ideias das pessoas em soluções de softwares de ponta, que basicamente é ajudar a pessoa a construir aquela ideia que ela tem de uma ideia inovadora para criar uma startup, basicamente, e pegar essa ideia, fazer um projeto dessa ideia, estudar o mercado, a viabilidade, como que ela pode levar isso ao mercado, como que ela pode ter vamos dizer assim, cobrar, né, por essa ideia, enfim. Monetizar. Monetizar, exatamente. E também entender qual que é o mercado, se é viável, né, isso no mercado. Se o mercado não é só 3 pessoas, daí não tem como vender, né. E daí também, além disso, a gente desenvolve toda essa parte, né? Todo o sistema, todo o software, a gente faz o desenvolvimento bruto. Então é basicamente isso que a gente faz. Maravilha, galera, o papo aqui é inovação. Eu quero que vocês tragam inovação. Vamos falar aí sobre a inovação e como que a gente se conecta aí com essa feira, que soluções a gente pode trazer, para quem são as soluções da Capton, do ecossistema, as soluções das empresas que estão no guarda-chuva da Capton. Dá um exemplo para nós de como a gente poderia trabalhar assim nessa simbiose, né? Porque eu percebi aqui, beleza, estratégia, temos aqui a Vert, né? Podemos trabalhar uma captação de recursos ou acesso a investimento através da conexão da Capton. Aí precisamos dar vida a essa ideia e gerar um MVP, precisamos validar o produto, temos aqui o pessoal da Epicura. O que mais que a gente tem nesse ecossistema, Carol, para complementar? Eu sei que tem mais empresas, a mesa é pequena. E depois nos deem aí um exemplo, né, de como vocês trabalham digamos assim, em sintonia. Legal, Johnny. Sim, nós temos mais negócios aí dentro da nossa base, que a gente chama, né, mais parcerias de negócios. Além da Vertier e da Epicura, nós temos a Meu Real, que trabalha com a parte tributária, a Explan, que trabalha com o jurídico, né, a Meu Real voltada sim para recuperação tributária, mas olhando muito para o planejamento, né, como que eu posso fazer isso para gerar lucro para o meu negócio, né, de uma maneira inovadora e como diferente. É que vai pagar a Vert e a Epicura? Exatamente. Meu Real. Contrata Meu Real, é isso aí. A Explan, que a gente traz o nome como uma assessoria e consultoria jurídica, que é especializada em tecnologia, mas que também olha muito para a governança, para a estratégia. Quando você começa lá com o acordo de sócios, né, lá do começo, como que a gente começa tudo bem redondinho, né, não começa a negociação antes do contrato, e também voltada para como que eu vou construir os contratos de clientes, né, tanto da empresa quanto de cliente, mas mais que isso, para pensar na tua estratégia, né, na estratégia da empresa, como que pode ser melhor. A gente tem também a Talent Tech, né, que é uma startup de People Tech, né, que trabalha com uma tecnologia voltada aí para recrutamento e seleção, para engajamento de pessoas. A gente brinca, né, quais são as principais dores que a gente tem, né? Gente e venda. Vai lá. Total. Vamos falar a verdade, né? Seja na inovação ou não seja, né? De alguma maneira. Então a Talent, ela vem para contribuir essa gestão das pessoas de uma maneira bem, como é que fala? Intuitiva, né? No sistema. E
A gente tem também a Bem Protegido, que está lá em Lages, que trabalha com a parte de seguro para itens de caminhão. Então, o caminhoneiro ou a transportadora quer trazer um benefício para dentro dos seus colaboradores, dos seus motoristas, ela pode oferecer aí e vai ter até um valor X que vai cobrir os itens do próprio motorista, né, do caminhão dele. Me deu um branco agora, o Lincoln, né, que é a parte é um projeto esse, a gente está construindo ele, e aí ele é voltado para a parte de jornalismo de dados e de informação. Se está começando, esse é um projeto bem legal que a gente acabou entrando com o recurso na FAPESC, né, Mulheres Mais Tech, então recebemos aí o recurso, estamos colocando em prática. Então são diversos negócios aí que estão caminhando, e o nosso objetivo é sim olhar para essa solução, como que eu atendo uma empresa quase de certa forma completa. Então, que tipo de negócio a gente traz para a nossa tese, né, de investimento? A gente vai trazer empresas de base tecnológica que possam oferecer serviços, que a gente está aqui sentado na mesa com duas, e a gente vai trazer empresas aí, startups, por exemplo, a Talent Tech, a Bem Protegido, que são essas outras empresas também como exemplo. Então, os dois caminhos, assim. Maravilha, Bruna. O que motivou você a criar a Vertier? Que gap do mercado aí que tu disse, é ali que eu vou me enfiar, é isso que eu vou fazer? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu iniciei ali na Bosch. Lá eu fui desenvolvedora de novos negócios e inovação, e enquanto eu estava criando a solução de IoT para a logística farmacêutica, eu trabalhava bem na frente de inovação aberta. Foi aí que eu conheci um dos sócios da Carol, do Duan, que é da Capital, e a gente fez uma parceria em conjunto para lançar a solução. Lá dentro da Bosch eu também participei de programas de aceleração de startup, de uma entre startups, que tinha a mentoria da Universidade de Berkeley. Então ali eu pude tirar a ideia do papel, foi aí que começou a minha jornada com inovação, minha paixão por inovação. Então aprendi na prática, na raça, como tirar essas ideias, como validar isso com o cliente, porque muitas vezes a gente acha que não, a ideia é muito boa, nossa, que ideia legal, mas aí vê no mercado não aceita. Então a gente aprendeu muitas técnicas e ferramentas de como fazer essa validação. Realmente a ideia que eu tenho é uma ideia que o mercado precisa? Porque se não resolver uma dor, dificilmente vai ter um negócio. O negócio ele só acontece quando resolve uma dor de mercado. Senão dificilmente a gente consegue dar escalabilidade e o que a gente chama de willingness to pay, que é a vontade do cliente de pagar algo por isso. E aí depois disso eu fui para a Orbia, fui ser gerente de inovação e planejamento estratégico. A Orbia é uma joint venture da Bayer, então eu fiquei minha carreira inteira com inovação. Então eu descobri minha paixão lá na Bosch e segui essa carreira. E aí eu sempre tive essa raiz empreendedora. Parece que é esse fogo dentro do coração que, cara, estou aqui, mas eu deveria fazer alguma coisa. Eu posso mais, me deixa voar, tipo. Eu sempre fazendo todos os testes das empresas que eu passei, o perfil dava lá, empreendedorismo como uma das habilidades. Sempre tive esse perfil de criatividade, de querer empreender, mas eu nunca tive essa ideia, assim, né? O que eu vou fazer? Porque muito surge, né? O que eu posso fazer para empreender? E aí foi num evento que eu estava fazendo uma palestra no Santander sobre comunicação, aí eu postei no meu Instagram, o Duan comentou, que é um dos sócios da Capital, e a gente viu que tinha sinergia entre os negócios, a minha bagagem de inovação, a Capital trabalhando com startups, com inovação aberta, e aí a gente falou, poxa, acho que a gente pode fazer negócio. Então, respondendo a sua pergunta, foi aí que deu um insight, falar, posso começar por isso, eu tenho background para fazer, eu vim no meio de inovação, posso usar essas habilidades que eu tenho e tudo que eu aprendi até agora para beneficiar outras empresas também. E aí a gente uniu forças, então a gente fez a parceria para unir forças. Então um complementa o outro, você pode ver que todas as empresas têm sinergia. Tem a Software House dentro de casa, a Epícora com o Gabriel, então muitos dos negócios que estão da Capital, eles se complementam. Então isso que é o mais legal. Então a gente quer oferecer para o cliente, para as pessoas, uma solução única. Então você pode desde gestão de pessoas, junto com a Talent, com Software House, junto com a Epícora, com a parte jurídica, com a Explain, com a Capital no investimento, com a Vertier na parte de consultoria, treinamento e inovação.
Então a gente quer ser essa referência aí dentro do ecossistema. Bacana. É isso mesmo. Fez muito sentido, né? E o Gabriel, o que motivou o Gabriel aí a colocar um paletó e vender software? Pois é, cara. É uma história um tanto quanto engraçada, porque a gente tava fazendo por freelance. O Tava famoso fazendo freelancer, freela ali para conseguir uma verba a mais, enfim, e daí a gente entendeu que aquilo tinha mais demanda do mercado que um freelance atenderia, então a gente pensou, pô, por que a gente não... Ganhar mais corpo, né? Atender... Então a gente começou, eu e o Lucas pegamos um projeto, não deu certo, se quebramos. Ou seja, começou do jeito certo, né? Que é errando e falhando, né? Errando bastante, na verdade. Foi um software que deu bastante errado. Acabamos falando assim, não, vamos contratar um piazão para ajudar. Tratamos, o cara só fez cagada, né? Aí a gente, meu Deus. Aí quando pegamos, o Lucas falou que conhecia um piazão, aí achamos o Pedro fez. Aí o Pedro fez o bagulho do zero, perfeito. Aí funcionou. Daí a gente ficou um tempo sem fazer nada. Daí começamos a pensar de novo, né? Aí começamos a pegar uma coisa ali, tentar refatorar um site ali, pegar uma landing page. Daí começamos a andar com isso. Aí olhamos e falamos, não, então vamos fazer isso, vamos virar todo mundo sócio e vamos seguir em frente. E criamos o nome da empresa e foi pra frente. E estamos aí agora. Maravilha. Já faz uns 4 meses que estamos com a Capton, mais ou menos. Estamos desde fevereiro com foco, né, na Epicura, né? Então desde fevereiro desse ano. Então estamos andando bem aí já. Já mil desafios pela frente, né? Porque, cara, o que não falta é ideia para colocar a rodar, né? Nossa. Acho que essa é uma demanda muito grande, né? E quando você encontra as pessoas certas, cara, é ali que tu tem que se abraçar e fazer isso acontecer. Eu acho que é bem corajoso da parte de vocês, assim, esse lado. Galera, o que mais temos aí? Desculpa, gente, olha aí a voz. O que eu ia comentar, né, Johnny, que me surgiu agora enquanto a gente estava aqui falando na mesa, ouvindo o Gabriel e ouvindo a Bruna falar, é que, primeiro, a Capton, quando ela vai fazer o diagnóstico para escolher não, né, fazer um processo de trazer uma startup ou uma empresa para nossa base, a gente avalia vários pontos, mas um dos principais que a gente avalia é quem são os fundadores, quem são os sócios desse negócio. Porque a gente entende que, sim, o produto precisa, né, ser bom, vender, mas a gente também precisa ter boas pessoas no caminho. Então a gente procura fazer essa construção, né. E aí, enquanto eles dois falavam, né, me ocorreu aqui, eu venho do universo tradicional, então a inovação, a tecnologia em especial, é nova para mim, né, no meu mercado, na minha experiência profissional, mas aí eu tô sentada na mesa com você, né, obviamente, com um rapaz de 21 anos, né, que tem uma software house com outros dois de 21, né, Um tem 20, um ainda não fez 21. Um ainda tem 20, olha aí, ó. E o terceiro não tem nem carteira. Começando por aí, né? E aí a gente está sentado, né, com a Bruna, que constrói também, que é muito jovem, né? Eu não vou falar a idade dela, vamos deixar por isso. Eu ia falar isso, deixa não abaixo. vou te responder. Mulher é proibida. Mulher não pode fazer essa pergunta. E aí a Bruna com uma trajetória de experiência e inovação, né? Então essa troca do nosso, é por isso que a gente chama de, a gente não chama a Capton de aceleradora, né? A gente chama de ecossistema de inovação, e a gente usa impulsionadora porque sim, a gente vai olhar para o investimento financeiro, mas o Smart Money, no nosso entendimento, ele faz muita diferença, né? Você poder conectar as pessoas, você poder trazer a percepção da estratégia. E aí eu e o Duan, né, que tocamos a operação do negócio, a gente sempre fala que, ao mesmo tempo que a gente está sentado na mesa com as startups, com as empresas, para trazer a nossa percepção, aí a gente está sentado lá com os nossos sócios, que têm as experiências deles aí já de longa data, para ouvir o que eles vão dizer, né? Então, claro, todo lugar a gente está falando sobre pessoas, mas quando a gente fala de inovação, você precisa estar sentado na mesa com gente que quer andar para frente, né? Com gente que quer... que está disposto a olhar fora da caixa, a pensar fora da caixa, mas não só pensar fora da caixa de uma forma mega disruptiva, mas dos pequenos detalhes, né? Que às vezes é isso que a gente precisa para ajustar.
Então total, e os pequenos detalhes é o que realmente diferenciam uma solução da outra, o que diferencia uma empresa da outra. Se você for olhar, se você tira os pequenos detalhes, tudo vira commodity, tudo vira comum, né? Eu acho que o que realmente faz diferença são os pequenos detalhes. No fim das contas, eles empacotam um produto numa experiência que é única, né? Então, pra mim é isso mesmo. O que mais, galera? O que mais que temos para esse sabadão à noite? Sábado à noite, eu sei todo que tem mundo meio muito sem conteúdo, voz já. Vamos ter que trazer álcool para esse podcast para vocês falarem Não, com pode nós. deixar, a gente vai falando umas 3 horas aí. Eu só tô diminuindo a gente... quantidade de fala, porque senão vocês não vão aguentar minha voz rouca, né? Sacanagem. Maravilha. Bruna, que tal você contar um pouquinho da tua experiência, né, Johnny, aí da inovação? O que você quer compartilhar Isso. com a gente? Conta um case, ou conta como que você viveu a inovação dentro de uma empresa de tamanho assim internacional, né, mundial, enfim, e como que você visualiza a inovação dentro de um ecossistema, né? Qual será o diferencial entre uma corporação que tem um organograma, tem ali a quem responder e tudo mais, e agora você tá ali livre para voar dentro de um ecossistema e fazer o teu jeito de acontecer as coisas. Eu acho que esse é um desafio grande, né? Ao mesmo tempo que dá um frio na barriga, dá uma vontade absurda de fazer acontecer. Com certeza. Acho que antes de responder a sua pergunta, se me permite, quero falar um pouquinho sobre a inovação e os seus mitos, que eu acho que é essencial para a gente ter essa conversa, né? Então, muitas pessoas acham que inovar é apenas tecnologia ou inovar é apenas lançar produtos. Não, a gente pode inovar em muito mais. A gente pode inovar em modelo de negócio, a gente pode inovar em maneiras de fazer, de canais de vendas, a gente pode inovar em processos. E o que é inovação, né? O que diferencia a inovação? Muita gente também confunde inovação com intenção. A inovação, ela só é inovação quando ela cria valor econômico para a empresa. Perfeito. Então, é muito importante esse termo, porque as pessoas acham que a inovação é só ter novas ideias. Não, essas ideias elas têm que gerar lucro, porque a organização vive do lucro que ela gera. Então, é importante desmistificar isso para quem entenda o conceito de inovação, porque por mais que o Brasil é extremamente criativo, a gente ainda tem uma resistência ainda de inovar e se arriscar. A inovação é isso. A inovação é você ter coragem de se arriscar. É você pular do inexplorado e lidar com muitas incertezas e falar, não, obviamente você vai ser respaldado por ferramentas, análise de mercado e dados, mas ainda assim existe um altíssimo risco, porque muitas ideias falham. E aí você tem que lidar com isso. E muito vem dessa cultura que a gente fala de inovação, que é o fail fast. O que significa isso? Eu vou falhar, mas eu vou falhar rápido, de uma maneira barata. Então a gente implementa várias ferramentas e técnicas para fazer isso. Por isso que é importante toda essa parte de gestão da inovação. Porque, de novo, como eu comentei, ideias a gente tem de monte. Mas quais são as ideias que são melhores para escolher e as ideias que vão trazer retorno para a organização? É importante a gente saber validar. E para a gente validar, tem técnicas, tem ferramentas, tem metodologias, e é isso que a gente quer trazer, para garantir e mitigar esses riscos que já são inerentes ao processo de inovação. Então, é dar garantia ali para as pessoas, para as empresas que querem empreender, que querem inovar dentro do seu setor, como a gente faz para mitigar risco, reduzir custo e trazer cada vez mais receita para a empresa. Esse é o objetivo da inovação. E aí, falando um pouquinho, né, da trajetória, obviamente, as empresas têm medo de inovar. Então, assim, desde multinacionais até esse conceito de trabalhar em ambidestria é novo. O que é ambidestria? A gente trabalhar tanto inovação dentro do core business, que seria a inovação dentro do que eu já faço. Então eu faço celular. Vou trabalhar em inovações incrementais dentro do que eu faço, que é o celular. Ou trabalhar o conceito de exploração. Quais são os novos negócios e novos setores que a gente pode ter? E muito dessa pegada que veio da Bosch. A Bosch, de uma maneira mundial, ela olhou e falou assim, não, vamos trabalhar esse conceito de ambidestria, porque a gente sabe, o setor automotivo, a gente tem que explorar outras formas. Então, do setor automotivo, ele foi para o agro, que a gente pode usar coisas específicas que a gente já fazia, por exemplo, do setor automotivo, que a gente pode implementar em maquinários.
como que a gente pode trazer a transformação digital para isso? Como a gente pode olhar as tendências de IoT, de inteligência artificial, para trazer isso para o mercado? Então foi meio que uma diretriz da gente olhar não só o core business, o que a gente fazia, mas também olhar outras formas de ganhar dinheiro com isso, que é assim que a gente mantém a inovação. Maravilha, o que tu falou ali me chamou atenção, uma coisa que é o seguinte, cara, se a Bosch, que está no mundo inteiro, está preocupada em gerar uma inovação que dê lucro, quem é você, pequeno gafanhoto, que está criando uma coisa que você quer vender ou testou no mercado ainda? Então se preocupe com isso, né? Exatamente. Em vender tua solução, em gerar valor antes de mais nada, né? E uma vez gerando valor, cara, contrata o Gabriel para dar vida para esse negócio e fazer acontecer, né, Gabriel? Que aí você gerou valor, você pode pagar o Gabriel, senão você vai fazer uma dívida claro. com o Gabriel, né? É Ou vai chamar ele para sócio, porque é assim, né, Gabriel? Software House é assim, cara, se der certo a gente vira sócio, fechou? Mas não vou ter pagar nada, só se der certo a gente vira sócio. Mas tem bastante cliente que chega com essa ideia de falar assim, viu, a gente dá 50% e você fica com metade da empresa e desenvolve para nós. Só que é complicado, a gente também tem um custo, né? Esse que é o problema, né? Então é bem complicado nessa ideia de software house. Então, software house é engraçado porque tem muita, né? Então, sim, acaba que é difícil tu... Tem muita mercado... e tem pouca, cara. Esse é o dilema da humanidade. Ao mesmo tempo que tem demais, tem pouco, porque você não acha pessoas qualificadas ou as pessoas não entendem o que você precisa entregar. Eu acho que o pulo do gato está aí. Ter pessoas alinhadas, por exemplo, agora que você faz parte do ecossistema, Gabriel, você vai entender com a fala da Bruna que tem que fazer sentido, que tem que dar lucro. Opa, o Gabriel não vai mais sugerir uma coisa sem pé nem cabeça. Exatamente. Você já vai estar orientado a resultado, entendeu? Foi por isso que a gente começou a pensar em olhar para a ideia também, não só para o desenvolvimento. Total. Porque vinha muito cliente que chegava com uma ideia, mas o cara não olhou se isso podia dar certo. Aquele projeto de guardanapo, né? Faz um botão aqui, outro aqui, eu só preciso que tu faça a tela, cara. É só isso. Exatamente. Que fácil, né? Como se fosse um fácil. Não, e o cara já nasceu designer de interfaces, o cliente já nasce designer de interfaces, né? Com certeza. E daí chega pra gente e a gente vai, na primeira conversa para entender o sistema, a gente começa a descobrir o problema e o próprio cliente começa a ver, falar, putz, mas peraí, que aqui tem um erro. E daí é isso que é o problema, né? Então a gente começou a pensar em vez de só olhar para o desenvolvimento, até pra gente não desenvolver algo para ti e você lá não ter retorno com isso, porque não é legal, né? Então a gente está olhando para a ideia, te ajudar a construir essa ideia, a solucionar os problemas que essa ideia pode ocasionar no futuro, para tu não ter esse problema. Tu chegar lá com uma ideia que pode te dar um retorno legal. Então tu poder vender isso, poder escalonar isso sem ter descobrir os problemas lá na frente. Imagina tu, a mesma coisa que construir um prédio, né? Começar a construir um prédio, chegar lá no 5º andar, chega e falar, meu Deus, tem um problema estrutural no 1º andar. Tu vai ter que voltar lá embaixo para começar a fazer de volta. Como que vai corrigir? O quanto custa corrigir? Exatamente. Ou lançar um avião e descobrir em voo, né? Que tem um problema. Exatamente. É uma loucura, né? E daí isso pode ser o penhasco, né? Pode ser o fundo do poço esse problema. Então é legal você mapear esses problemas antes. Tanto que muita empresa quebra quando ela escala. Exatamente. Porque é o momento de acelerar e ela não resolveu as coisas internas. Sim. E ela quebra porque ela cresceu ou porque ela precisa crescer muito para atender o mercado. Então isso que você falou é muito importante. Resolver esses gaps o quanto antes e entregar uma coisa que faça sentido e abrir o olho, né, do empreendedor ou do empresário de que, cara, será que isso está fazendo sentido lá na ponta? E isso me faz pensar numa coisa, Gabriel, que é bom você falar isso porque no passado o cara do software ele só fazia o que mandavam, né? Só fazia o que mandavam. E agora, exatamente. cara, se você não se envolver no negócio, meu amigo, a chance de tu criar uma coisa esquisita é muito grande. Não, tem muita ideia. Ideia Então, furada no mundo. É loucura. Então, cara, galera, estamos chegando próximo do fim aqui, temos 2 minutinhos. Eu queria agradecer vocês por esse papo para fechar com chave de ouro o nosso podcast Desbravale. Eu vou falar dos patrocinadores, enquanto isso vocês pensam em frases de impacto, cortes excepcionais e uma mensagem final aí para deixar para o podcast para fechar bem essa penúltima noite de Parque de Feira Desbravale, tá?
Vamos agradecer aqui ao Sicredi, IXC Soft, ACB Bebidas, Grupo Conecta, Amo Ofertas, Seraçá, BRCs e OptData. E agradecer também, é claro, da galera do Grupo Condá e a Short Podcasts que eu represento aqui. Carol, frase de impacto da Capton, Carol, é só uma frase, daí tá liberada. Impacto da Capton, como que a gente pode conectar soluções para você resolver mais problemas aí no ecossistema. Johnny, eu queria muito falar só uma frase, mas eu preciso falar uma coisa. Desculpa, eu gosto de falar, né? Você sabe que sim, mas é bem rapidinho. O importante também de tudo isso, e o ecossistema faz isso, né? É a gente entender que nós temos que, como inovação e tecnologia, traduzir isso para o mercado de uma maneira que a gente consiga implantar mais nas empresas para que as estruturas cresçam sólidas, né? Nesse sentido. Mas é isso, siga a Capton, é o nosso Instagram, né, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais desse ecossistema, e a nossa porta está sempre aberta para discutir negócio. Esse é o nosso objetivo, sempre. Maravilha. Então, uma frase de impacto, eu sou horrível com frase, na verdade. Eu acho que você podia deixar uma frase que é muito útil. Não dê update sem wear. É verdade. Essa é a frase de impacto. Não dá update sem wear, não comita na main direto. Boa. Isso aí, Boa, isso aí dá Gabriel. problema. Boa, maravilha. Vamos lá, E Bruno. eu acho que do meu lado é a frase de inovação é para todos. Porque muita gente acha que só grandes empresas podem inovar, mas desde pequenos negócios, médios e grandes negócios podem inovar. E aqui a Vert, a gente surgiu, uma das essências da palavra da Vert é vértice, derivou dessa palavra, que significa o ponto onde tudo se encontra. Então aqui a gente, as suas ideias, elas encontram o caminho do sucesso. E ele também veio da palavra vertere, né, uma combinação entre vértice e vertere, e vertere significa transformar, que vem do latim, significa virar. Então a ideia é a gente abandonar a mentalidade antiga e abraçar o novo. Por mais que a gente tenha medo, é importante, porque a gente vive num mundo em constante evolução. E se a gente não se adaptar, a gente vai ter consequências com isso, né? Seja falência, ou seja algum problema no negócio. Então eu acho que essa fica a frase. Inovação é para todos. E se vocês querem um lugar, se vocês não sabem como inovar ou o que fazer, venham até a gente que a gente ajuda vocês. A Vertier e todas as empresas aqui da Capton pode ajudá-los. Então também vou fazer propaganda aqui no Instagram, @Vertier Consultoria. Seguem lá e ficam ligados que tem bastante conteúdo sobre O inovação. Gabriel não vai passar o Instagram, galera. Ele vai passar o GitHub dele. Fala aí, Gabriel. O Instagram é epicura.software. Maravilha. A gente tá movimentando muito pouco, estamos começando. O pessoal do desenvolvimento é difícil ir mexer, saber gravar e tal. Mas tem bastante coisa no nosso site, que é epicura.com.br. Maravilha, galera. Muito obrigado por fechar mais esse Obrigada. dia. Foi um baita papo, eu adoro esse papo. Sou suspeito a dizer. Obrigado por me fazer companhia para esse finalzinho de noite do sabadão. Valeu. Obrigada. Tchau.